Olá pessoal, eu me chamo Nadia Nayara e eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática da FASP, da Faculdade do Alto Sertão do Pajeú. E hoje eu vim trazer uma aula sobre área e perímetro para vocês, de figuras planas. Então vamos lá. Para iniciarmos nossa conversa, nós vamos fazer uma breve análise histórica a respeito da área e do perímetro, né? Então vamos lá. Acredita-se que as necessidades cotidianas, tais como as divisões de terra para o plantio, as margens dos rios, a construção de residências, assim como os estudos relativos aos movimentos dos astros, inserem-se no contexto de atividades ligadas à geometria e desenvolvidas pelos seres humanos ao longo da evolução humana. Dentre os principais matemáticos da antiguidade responsáveis pelo desenvolvimento da geometria, destacam-se Tales de Mileto, no século IV a.C., na Grécia, importando a geometria utilizada pelos egípcios, e também Pitágoras, que era conhecido pelo teorema aplicado ao triângulo retângulo, que recebeu seu nome e aperfeiçoou o conceito de demonstração matemática da época. E ainda nesse século, os elementos de Euclides, que trouxeram uma inovação consistentes quanto ao método utilizado na antiguidade, e vem contribuindo há mais de 20 séculos para o desenvolvimento das ciências, baseando-se em 3 conceitos básicos, tais como o ponto, a reta e o círculo, como também nos 5 postulados. É um axiomático que surge de conceitos e proposições aceitos sem demonstrações, conhecidos assim como postulados e axiomas, né? Uma curiosidade interessante dentro do trabalho com área diz respeito ao corpo humano como unidade. Assim, palmos, pés, passos, braços e cúbicos foram algumas das primeiras unidades de medida utilizadas diretamente e indiretamente. Aproximadamente em 3500 a.C., o período em que iniciava-se a construção dos primeiros templos na Mesopotâmia e no Egito. Os responsáveis por tais projetos sentiram a necessidade de encontrar unidades de medidas, mais regulares e exatas. Usaram então como base de medidas as partes do corpo de apenas um homem, por exemplo, o rei, né? E com tais medidas confeccionaram réguas de madeiras e metal, ou ainda com nós, as quais destacam-se como as primeiras medidas oficiais de comprimento. O cálculo de área, ele iniciou-se possivelmente pela prática da arrecadação de impostos pelos sacerdotes, os quais calculavam intuitivamente a extensão dos campos só pela observação visual. Com o tempo, observaram trabalhadores revestindo uma parte retangular do chão com pedras quadradas e perceberam que, para determinar a quantidade de pedras, seria suficiente contar a quantidade de quadrados de uma fileira e multiplicar pelo número de fileira existente, dando origem, assim, à fórmula para o cálculo da área de um retângulo, sendo esta obtida a partir do produto da base pela altura. Logo após, desenvolveram uma fórmula para o cálculo da área de um triângulo, fundados num pensamento bastante geométrico, no qual tinha a área de um quadrado ou retângulo
e dividindo ao meio em uma diagonal. E aí, eles obtinham a área do triângulo. Assim, a área do triângulo ela é dada pela metade da área do quadrado ou do retângulo. Quando um terreno não tinha a fórmula retangular ou triangular, os primeiros cartógrafos e agrimensores utilizavam a triangulação, que consistia num processo de divisão da área em triângulos, cuja soma de suas áreas representava o total da área. No entanto, esse processo de triangulação apresentava alguns pequenos erros ao medir a área de terrenos não planos ou com curvas. E aí surgiu assim a necessidade de calcular o comprimento da circunferência e a área de um círculo. E aí eles utilizaram uma corda pequena ou até mesmo uma corda grande. E aí como é que era feita essa medida? Eles pegavam essa corda, sendo ela pequena ou grande, e aí tinha um ponto fixo na figura, e eles pegavam essa corda e saía girando ela em torno desse ponto. E aí formavam uma figura de uma circunferência. E aí essa corda, medida que conhecemos como o raio da circunferência, tinha alguma relação com o comprimento da circunferência. Assim, tomando essa corda e observando quantas vezes ela caberia dentro da circunferência, perceberam que cabia pouco mais de 6 vezes e 1/4, independentemente do seu tamanho. E aí, dessa forma, eles concluíam que o comprimento da circunferência ele poderia ser dado por 6,28 vezes a medida do raio, o que corresponde ao que calculamos hoje quando fizemos o display style, que é dado por C igual a 2 dividido por πr, onde π vale 3,14. Já quanto à área do círculo, por volta de 2000 anos antes de Cristo, conta-se que Amoses, um escriba egípcio, se pôs a determinar a área de um círculo, pensando inicialmente o quê? Em calcular a área de um quadrado e obter o número de vezes que essa área caberia na área do círculo. E aí, depois, para definir qual seria esse quadrado, considerou mais adequado utilizar o quadrado cujo lado tivesse a mesma medida do raio do círculo. E aí, do círculo, do qual se desejava calcular a área. Assim, procedendo, provou que o quadro, ou seja, o quadrado, se inseria no círculo entre 3 e 4 vezes, o que representava uma aproximação de 3 vezes e 1/7, o que atualmente consideramos aproximados a 3,14 vezes. E aí, dessa forma, determinou a área do círculo, multiplicando a área do quadrado por 3,14, situação que utilizamos atualmente, né?
Na Grécia Antiga, aproximadamente em 500 a.C., foram fundadas as primeiras universidades. Nesse período, Tales e seu discípulo Pitágoras organizaram, desenvolveram e aplicaram todo o conhecimento da Babilônia, Etúrria, Egito e Índia à matemática, navegação e religião. Nesse período crescia a curiosidade e a procura por livros da geometria, o conhecimento do universo. O conhecimento do universo aplicava-se velozmente e a escola de Pitágoras fez a afirmação quanto à forma da Terra, identificando-a como esférica ao invés de plana. Surgiram novas construções geométricas e suas áreas e perímetros eram agora fáceis de calcular. Então, o estudo da área de figuras planas ele está ligado ao conceito relacionado à geometria euclidiana. E ele surgiu lá na Grécia Antiga, embasada no estudo do ponto da reta e do plano. No mundo em que vivemos, existem inúmeras formas planas existentes, que são construídas a partir dos elementos básicos citados anteriormente. E aí, desde a antiguidade, o homem ele necessitou determinar a medida da superfície de áreas, com o objetivo voltado para a plantação e a construção de moradias. E aí, dessa forma, ele observou uma melhor organização na ocupação do terreno. Atualmente, o processo de expansão ocupacional, ele utiliza os mesmos princípios criados nos séculos anteriores. A diferença é que hoje as medidas são padronizadas, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, e dentre as medidas de área, nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro quadrado, o decímetro, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, né? Aí, qual é a diferença entre área e perímetro? Bom, a diferença é que são duas medidas distintas, onde a área é a medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ok? Agora vejamos sobre área. Uma pequena definiçãozinha. A área, ela vai ser todos esses tracinhos aí, ou seja, todo o preenchimento dessa figura, né? Como está escrito aqui. Todos os tracinhos que preenchem a figura serão chamados de área da figura. E aí, o que seria o perímetro? Seria a medida de todo o contorno da figura. Então, esse contorno em volta desse quadrado preto, feito de linha preta, é chamado de perímetro. Agora vejamos alguns exemplos de onde podemos encontrar a área e o perímetro. Para colocar um gramado nesse estádio, nós precisamos conhecer a sua área. Se quisermos cercar com alguma rede de proteção, precisamos conhecer o seu perímetro. Então, nós vemos a área em um campo de futebol. Podemos ver também na tela de um computador, porque se quisermos saber se esta televisão desse computador vai caber na estante da sala, então nós precisamos conhecer a área da televisão e a área da estante. Nós vemos também uma mesa, porque se quisermos forrar esta mesa ou invernizá-la,
nós precisamos conhecer a sua área e também o seu perímetro. Nós vemos também em uma casinha de cachorro, porque para saber a quantidade de madeira necessária para construir esta casa de cachorro, nós precisamos da área dessa superfície. E aí, por isso, nós precisamos da área, né, dessa figura. Para sabermos também a quantidade de colocar uma moldura num quadro, é preciso conhecer o seu perímetro. E se quisermos saber quantas cadeiras a sala de aula comporta, nós também precisamos saber a área da sala e também a área de suas carteiras. Como os exemplos anteriores, nós podemos observar o quanto é importante estudarmos a área e perímetro de figuras geométricas planas. Com isso, nós podemos ver que o perímetro de figura plana, em matemática, ele é o comprimento total da borda de uma figura, ou seja, o caminho total necessário para percorrer todo o limite da figura geométrica. E a área, ela vai ser o espaço que a figura preenche. Vejamos, por exemplos, as figuras ao lado. No triângulo, o caminho total a percorrermos suas bordas é de 4 mais 4 mais 4, que vai dar um total de 12 unidades. Nesse caso do retângulo, nós temos 3 mais 5 mais 3 mais 5, que vai dar um total de 12 unidades. E nas telas, nós temos, considerando todos os lados iguais, né? A 2. Então, nós temos um perímetro de 10 vezes 2. 10 o quê? A quantidade de lados existentes na figura. E 2 a medida de cada lado. Então, isso dá um resultado de 20 unidades. Agora vamos responder algumas questões para que o conceito de área e perímetro fique subentendido, né? E aí nós temos essa questão aí. Que fala assim: para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. E aí nós temos a imagem, né? Como deveria ficar o terreno já cercado. E aí fala assim: a quantidade mínima de rolos que devem ser compradas para cercar esse terreno é de quanto? Então vejamos. Vamos lá. O problema ele deu algumas informações, então nós vamos aqui tirar. Observe que, para que o terreno ele seja cercado com exceção da margem do rio, é necessário que o quê? Que nós façamos o perímetro dessa área que precisa ser coberta. Então, na figura, nós temos as medidas dos lados. Nós temos 81, 190 e 81. Então, somando tudo isso, vai dar um total de 352 52 metros, né? Que precisam ser cobertos com essa tela. E aí, o que acontece? Cada rolo tem 48 metros. Então, é necessário que nós pegamos essa medida total que achamos do terreno para ser coberto, esses 352, e dividimos pela quantidade de metros que cada rolo tem.
Então, fazendo isso, nós temos um total de 7,33 metros. Logo, a quantidade mínima de rolos que devem ser comprada é de 8. Portanto, a resposta correta será a letra C, 8, né? Por que é a letra C? Porque é preciso comprar, porque a medida deu 7 metros e 33. Isso dá mais ou menos 7 rolos e metade de outro. Então, é preciso que compre 8 rolos para que esse terreno possa ser coberto totalmente. E aí, vejamos outra questão. Uma fábrica de fórmica produz placas quadradas. E aí, vejamos essa outra questão que fala assim. Uma fábrica de fórmica produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma demanda no mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Nós temos essas opções aqui. Então, vamos lá para a resolução da questão. Então, para a resolução do problema, nós vamos utilizar algumas etapas. Na primeira etapa, nós precisamos observar que a figura trata-se de um quadrado, então, portanto, a sua área vai ser y ao quadrado, porque o lado mede y, então fica y vezes y, que é igual a y ao quadrado. Logo mais, nós vamos fazer uma regra de 3. Então, o que nós temos? Que uma placa, ela mede y quadrado de área, e aí ele quer saber n placas. Quanto é que vale? Para isso, nós vamos fazer meios por extremos, e aí vai ficar S igual a N vezes Y ao quadrado. Aí nós temos a segunda etapa, que é o quê? Calcular essa área. Ele diz que a nova placa ela é 3 vezes o tamanho da anterior. Então, portanto, fica 3 vezes Y vezes 3 vezes Y, porque não é o lado ao quadrado. Então, esse vai dar um resultado de 9y ao quadrado. E aí, fazendo de novo a regra de 3, nós temos que uma placa ela mede 9y ao quadrado e x placas vai medir S. S é a área. Fazendo meios por extremos, nós temos que S é igual a x vezes 9y ao quadrado. E agora nós vamos aplicá-la na fórmula. Então, onde tinha S igual a N vezes Y ao quadrado. Então, onde tem S, nós vamos colocar essa medida que a gente encontrou, que é x vezes 9y ao quadrado, lá na formulazinha de área, que a gente encontrou que é S igual a N vezes Y ao quadrado. Então, portanto, fica N vezes Y ao quadrado igual a x vezes 9y ao quadrado. Portanto, o resultado final será x igual a N sobre 9. Então, será letra A. Obrigada, minha gente. Essa foi a nossa aula. Até a próxima.